Pessoal, estamos em apuros. Vamos fazer um pouso de emergência em um campo. Então preparem-se. Coloquem a cabeça entre as pernas e apertem os cintos de segurança. Bem, a maioria das pessoas fez isso, sabe? Ronnie estava ao meu lado. Gary Rossington nunca gostou de falar sobre aquele voo. Durante décadas, ele carregou fragmentos disso como cacos de vidro. Quando os carregava, eles emergiam como fragmentos, frases inacabadas, longas pausas e memórias que ele parecia relutante em liberar completamente. Mas, dentro dessas memórias dispersas, algo perturbador sempre emergia. Havia uma sensação de que Ronnie Van Zant não estava totalmente calmo antes de embarcar no avião. Não exatamente medo, mas uma sensação silenciosa e inabalável que o acompanhou até a pista de decolagem. Rossington nunca escondeu isso. Ele simplesmente repetia o que via, o que ouvia e o que ainda não conseguia explicar completamente. Com o tempo, essas pequenas confirmações começaram a se acumular e se transformaram em algo maior. Algo que os fãs debateriam por décadas. Porque, se Gary estivesse falando a verdade, a história daquele último dia era muito mais complicada do que qualquer um queria acreditar. Irmãos antes da banda, tudo começou muito antes de Lynyrd Skynyrd ter um nome. Antes de alcançarem a fama. E antes mesmo de o mundo saber quem eram Ronnie Van Zant e Gary Rossington. Eles eram apenas dois adolescentes em Jacksonville, Flórida, crescendo na mesma cidade, sem saber o quão entrelaçados seus destinos se tornariam. Ronnie era alguém que chamava a atenção imediatamente. Mesmo quando criança, ele exalava uma personalidade forte, como alguém que naturalmente dominava qualquer ambiente em que entrasse. Ele não tentava ser importante. Tudo simplesmente acontecia ao seu redor. Gary era o oposto. Mais calmo, mais cuidadoso com as palavras, mais à vontade, deixando o violão falar por ele. Mas, de alguma forma, essas diferenças não os separaram. Pelo contrário, os aproximaram. A amizade deles começou cedo, antes da música se tornar um negócio sério, antes dos palcos, das multidões e dos contratos com gravadoras. Naquela época, era simplesmente a vida em uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos, onde os jovens encontravam sua identidade em tudo aquilo a que podiam se agarrar. Para Ronnie e Gary, esse laço floresceu lentamente em algo mais. Gary perdeu o pai muito jovem. Ele não falava muito sobre isso, mas esse fato marcou toda a sua vida. Sua figura paterna era fundamental em sua vida, e ele cresceu aprendendo a lidar com seus próprios fardos. Esse espaço começou a diminuir de uma forma surpreendente quando ele conheceu a família de Ronnie. Em certo momento na escola, Gary foi suspenso por algo simples, mas que, na época, era sério. Seu cabelo comprido. Essas regras poderiam ter mudado o futuro do aluno e facilmente se voltado contra ele. Mas o pai de Ronnie, Lacey Van Zandt, interveio. Lacey não tratou Gary como um estranho. Ele foi até a escola e falou em nome dele. Explicou que Gary não era um encrenqueiro, que era um menino tentando ajudar a mãe após a perda do pai, e que a música não era apenas um hobby para ele, era parte do seu futuro. Aquele momento mudou algo silenciosamente entre eles. Gary não era mais apenas amigo de Ronnie. De certa forma, ele foi atraído para a órbita da família Van Zandt. Com o tempo, Ronnie e Gary permaneceram próximos. Quando o Lynyrd Skynyrd começou a se formar, eles já estavam conectados de uma maneira que dispensa explicações. Ronnie naturalmente se tornou o centro das atenções. Ele tinha aquela energia contagiante, daquelas que transformam um grupo de músicos em uma banda com senso de direção e identidade. Mais tarde, as pessoas o descreveram como alguém que liderava o Lynyrd Skynyrd com total autoridade, como um general comandando uma unidade que confiava plenamente nele. Mas até os líderes mais fortes precisam de equilíbrio, e era aí que Gary entrava em cena. Ele não era barulhento nem insistente, não lutava pelo controle. Em vez disso, moldava a música de uma maneira diferente. O jeito de tocar guitarra dele acrescentava estrutura e emoção, dando profundidade ao som que Ronnie conduzia. Juntos, eles construíram algo que parecia completo. Um impulsionava a música, o outro dava sustentação suficiente para manter a estabilidade. A colaboração criativa entre eles resultou em algumas das obras mais importantes da banda, incluindo canções que definiram toda uma era do rock. Mas por trás desse sucesso, havia algo mais simples e humano. Dois jovens que, sem saber, se tornaram o porto seguro um do outro em um mundo que se movia mais rápido do que qualquer um deles conseguia compreender completamente. Era um círculo fechado de seres que se moviam rápido demais para diminuir a velocidade. Uma canção que exalava morte. Em outubro de 1976, Gary Rossington cometeu um erro que o assombraria pelo resto da vida.
Ele dirigia seu novo Ford Torino em Jacksonville quando as coisas saíram do controle. Drogas, álcool e falta de discernimento se combinaram num instante. E o carro bateu de frente com uma árvore. Gary sobreviveu, mas não foi algo que ele conseguiu esquecer facilmente depois. Ele admitiu isso abertamente anos depois. Estava bêbado, drogado e teve sorte de sobreviver. Mas o que aconteceu em seguida na banda tornou aquele momento ainda mais significativo. Ronnie Van Zant e Alan Collins não ignoraram o ocorrido. Eles não fingiram que não aconteceu. Em vez disso, transformaram a situação em algo completamente diferente. A música, não um aviso silencioso, nem um lembrete gentil, mas um confronto direto, intitulada Aquele Cheiro. Não foi escrita à distância. Foi dirigida diretamente às pessoas que eles conheciam, às pessoas de quem gostavam, às pessoas que estavam lentamente caindo em hábitos perigosos. Gary era um deles. A letra não escondia isso. Falava de uma sensação de perigo iminente, algo invisível, mas real. Poemas sobre morte iminente, sobre a escuridão que persegue alguém, sobre a falta de futuro. Na época, talvez soasse como um amor duro em um contexto de rock, mas depois, essas mesmas palavras começaram a evocar uma sensação de inquietação de uma forma diferente, como se a música apontasse para algo que ninguém ainda queria compreender completamente. Ainda mais perturbador é onde a música termina. That Smell estava no álbum Street Survivors, lançado apenas 3 dias antes do acidente de avião que matou Ronnie Van Zant e vários outros membros da banda. De repente, o que foi escrito como um alerta para impedir alguém de se autodestruir, acabou no último álbum do autor. Isso cria uma estranha inversão. Ronnie tentou tirar o amigo da enrascada através da música, mas o aviso acabou se tornando parte de um projeto que duraria apenas alguns dias. O próprio Gary nunca tentou fugir dessa verdade. Ele não a negou, nem a suavizou. Mais tarde, ele admitiu abertamente que a música era direcionada a ele. Na letra, ele até se descreveu como príncipe encantado, alguém preso exatamente no comportamento que eles estavam tentando mudar. E ele não escondeu o fato de que entendia por que Ronnie a escreveu daquela forma. Mas a vida nem sempre segue os avisos. Gary sobreviveu. Ele saiu do acidente de 1976 vivo, tocando guitarra e seguindo em frente com a banda. Mas Ronnie, aquele que ajudou a criar o alerta, não sobreviveu ao que aconteceu em seguida. Apenas 3 dias após o lançamento do álbum, ele faleceu. Essa diferença torna tudo ainda mais pesado. O homem que escreveu a música para salvar alguém não tinha certeza se funcionaria, e a pessoa para quem ela foi escrita teve que carregá-la consigo pelo resto da vida. Mesmo anos depois, Gary nunca tratou aquele aroma como apenas mais uma música. Cada vez que a ouvia, ele carregava uma lembrança, não apenas do desastre do qual havia sobrevivido, mas também do amigo que tentara salvá-lo com música e, sem saber, deixara uma mensagem que perduraria da maneira mais dolorosa possível. O álbum Amaldiçoado e o Voo Condenado. Em 17 de outubro de 1977, o Lynyrd Skynyrd lançou o álbum Street Survivors, que chegou como uma explosão final de energia que ninguém compreendeu na época. A capa mostrava a banda envolta em chamas, capturada durante uma sessão de fotos encenada nos estúdios da Universal. Ronnie Van Zant estava no centro do fogo, olhando fixamente para a frente, enquanto os outros membros da banda desapareciam na fumaça e nas brasas ao seu redor. A intenção era transmitir uma sensação de poder e intensidade, mas em poucos dias, a cena se tornou indescritível. Apenas 3 dias após o lançamento, o avião que transportava a banda caiu no Mississippi. A tragédia mudou imediatamente a forma como as pessoas percebiam tudo sobre o álbum. A capa original foi rapidamente retirada em sinal de respeito e choque, especialmente pelas famílias das vítimas, incluindo Steve Gaines. A imagem que antes representava a identidade da banda de repente parecia estar ligada demais ao que acabara de acontecer. Embora nunca tivesse sido concebida para ser mais do que um conceito de estúdio, começaram a surgir interpretações estranhas em relação à capa do álbum. Uma das alegações mais comuns era a de que apenas aqueles diretamente afetados pelas chamas na foto morreram no desastre. Essa teoria é falsa, pois as chamas, na verdade, cobrem a maior parte da banda na foto. Apesar disso, a crença continuou a se espalhar, já que tragédias frequentemente levam as pessoas a buscar significado em padrões visuais, mesmo que esses padrões não sejam reais. No entanto, as circunstâncias que envolveram seu lançamento não podem ser ignoradas. O álbum alcançou o 5º lugar nas paradas, tornando-se o álbum de maior sucesso da banda.
mas o sucesso quase imediatamente ofuscou o fracasso. Em vez de ser lembrado como um ponto alto da carreira, passou a ser permanentemente associado à perda. Cada música do álbum começou a soar mais pesada, como se carregasse algo não dito sob a superfície da música. Ao mesmo tempo, a equipe viajava em um avião que já levantava questionamentos. O Convair 240 que utilizavam tinha quase 3 décadas de uso, adquirido porque a reputação da equipe estava dificultando os voos comerciais. Não era uma aeronave moderna, e sua idade e condição eram conhecidas por aqueles que viajaram nela. Embora tenha cumprido sua função, nunca foi considerado um meio de transporte confortável ou confiável para longas distâncias. 2 dias antes de seu último voo, a aeronave sofreu uma grave falha em pleno ar. Um de seus motores pegou fogo enquanto voava em alta altitude. A situação foi controlada e o avião pousou em segurança. Mas o incidente serviu de alerta. Para alguns, gerou preocupação. Para outros, foi simplesmente mais uma complicação numa vida repleta de viagens e pressão. Houve também momentos de hesitação entre os participantes, que só se tornaram significativos mais tarde. Uma das vocalistas de apoio, JoJo Billingsley, decidiu não embarcar no avião no último dia. Ela descreveu ter tido uma forte sensação de que algo estava errado e decidiu ficar. Essa decisão salvou a vida dela e, mais tarde, tornou-se um dos vários momentos que deram peso aos acontecimentos subsequentes. De acordo com o relato posterior de Gary Rossington, Ronnie Van Zant não embarcou no avião sem hesitar. Houve um momento de dúvida, uma sensação de que algo estava errado. Esse sentimento não se transformou em rejeição, mas durou o suficiente para ser lembrado. Por fim, a decisão foi de prosseguir com o cronograma, e a equipe se preparou para a viagem conforme planejado. Ainda mais comoventes neste momento são as palavras proferidas quando a decisão final foi tomada. A decisão de seguir em frente não foi descrita como entusiasmo ou confiança, mas como aceitação. Saber que a vida continua, independentemente da incerteza, mesmo quando algo dentro de nós parece incerto. Ao longo dos anos, relatos subsequentes de momentos anteriores da vida de Ronnie acrescentaram outra dimensão à história. Ele já havia dito que não esperava viver muito tempo. Em uma conversa durante uma turnê em Tóquio, mencionou que não acreditava que viveria além dos 30 anos. Morreu poucos meses antes de completar essa idade. Na época, esses comentários não foram considerados profecias, mas mais tarde se tornaram parte da maneira como as pessoas tentavam entender o que havia acontecido. Sua família também o lembrava como alguém que ocasionalmente falava sobre o destino, com extraordinária certeza. Isso não era apresentado como superstição, mas como uma crença pessoal de que o tempo era incerto. Aqueles que estavam próximos a eles perceberam, mesmo que não tivessem plena consciência disso naquele exato momento. Uma catástrofe que Gary testemunhou. Uma quietude permeou a cabana, aquele clima calmo e cansado que os músicos costumam sentir após longas noites. Ronnie Van Zant estava deitado no chão com um travesseiro, tentando descansar depois de uma noite quase sem dormir. Os outros estavam sentados em seus lugares, conversando baixinho ou jogando cartas, esperando o próximo pouso e a próxima etapa. Por um instante, nada parecia fora do comum. O avião cortava o céu como milhares de outros naquele dia. Mas em algum ponto sobre o Mississippi, esse ritmo normal foi interrompido. Os motores começaram a falhar e o avião começou a perder potência. O que se seguiu não foi um caos repentino, mas uma lenta percepção de que algo estava seriamente errado. O avião já não respondia como deveria. Então veio a confirmação. Eles estavam caindo. A atmosfera na cabine mudou imediatamente. O baterista Artemis Pyle dirigiu-se ao cockpit para investigar, mas o piloto ordenou que ele retornasse à segurança. Naquele momento, não havia solução, apenas procedimento. Então, um silêncio se abateu sobre a cabine, um silêncio que parecia mais pesado que o ruído. As pessoas apertaram os cintos de segurança. Alguns rezaram, outros simplesmente esperaram pelo que estava por vir. Gary Rossington descreveu mais tarde essa descida em fragmentos, da mesma forma que a memória muitas vezes se fragmenta sob o estresse do choque. Ele se lembrou do som crescente quando o avião começou a atingir as árvores, como golpes acumulados uns sobre os outros em rápida sucessão. O ruído aumentou até se tornar ensurdecedor. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Ele perdeu a consciência durante o impacto final, não conseguindo registrar o momento exato do impacto. Quando acordou, o mundo havia mudado completamente. O avião havia caído em um pântano no Mississippi.
Não havia movimento, apenas destroços espalhados e um silêncio profundo. Ele estava preso sob parte da porta do avião, gravemente ferido, com os 2 braços quebrados, uma perna fraturada e lesões internas que dificultavam até mesmo a respiração. Ao seu redor jaziam os restos do que minutos antes fora uma cabine lotada. Ronnie Van Zant morreu devido a traumatismo craniano. Ele estava deitado no chão sem usar cinto de segurança. Steve Gaines e sua irmã, Cassie, assim como os membros da tripulação e os 2 pilotos, também morreram. Outros sobreviveram ao acidente, mas permaneceram gravemente feridos, espalhados pelos destroços na escuridão. Nas horas que se seguiram, a desorientação deu lugar a uma compreensão tardia. Os sobreviventes não foram informados imediatamente da morte de Ronnie. Seu pai, Lacey Van Zandt, que também se tornou uma figura paterna para Gary, visitou o hospital após identificar o corpo do filho. Ele optou por não contar a verdade aos sobreviventes feridos, alegando que Ronnie ainda estava vivo enquanto eles se recuperavam dos ferimentos. Gary mais tarde se lembrou de acordar e encontrar um padre e sua mãe ao seu lado. Nenhuma explicação era necessária. Naquele momento, tudo ficou claro. A espera que Gary suportou, 45 anos de silêncio. Gary Rossington viveu mais tempo do que quase qualquer outro membro do Lynyrd Skynyrd, mas sobreviver nunca significou paz. Após a catástrofe, ele se tornou algo que nunca quis ser. A última voz original ainda carregando a memória daquela noite. Por décadas, ele raramente falou sobre isso em detalhes. Quando o fazia, nunca era de forma fluida ou ensaiada. Surgiam em reflexões fragmentadas, como se a própria memória resistisse a ser verbalizada. Em uma entrevista, ele admitiu abertamente que não era algo que pudesse discutir casualmente. Aquilo ficou com você e sempre carregou um peso. Esse peso o acompanhou em todos os palcos em que pisou. Uma música em particular nunca o abandonou. That Smell. A música foi criada como um alerta depois que o próprio Gary sofreu um acidente de carro enquanto dirigia sob o efeito do álcool. Ronnie Van Zant e Alan Collins transformaram aquele momento em música, com o objetivo de confrontá-lo em sua autodestruição antes que ela fosse longe demais. No entanto, a vida posteriormente distorceu seu significado. Gary sobreviveu ao seu erro, enquanto Ronnie, o autor do alerta, não sobreviveu ao acidente de avião anos depois. Então, sempre que Gary tocava a música no palco, ela tinha um duplo sentido estranho. Não se tratava mais apenas de vício e suas consequências. A apresentação se tornou algo mais pesado, quase uma repetição mental. Uma lembrança do momento em que ele deveria ser quem precisava ser salvo, e o homem que tentou salvá-lo havia desaparecido. Isso transformou a performance em uma reflexão, mesmo quando o público ouvia apenas uma música de rock. Anos depois, o peso da história de Skynyrd também moldou a forma como Gary lidou com seu legado. Quando os planos para uma cinebiografia se concentraram principalmente no desastre, ele se opôs por meio de uma ação judicial. Não porque quisesse apagar o passado, mas porque queria reduzi-lo a um espetáculo. Mais tarde, ele apoiou o documentário Qua. Em sua opinião, apresentava a história com mais honestidade, chegando a admitir que o comoveu profundamente. Foi uma das poucas vezes em que ele pareceu disposto a mergulhar completamente na lembrança, em vez de afastá-la. Com o tempo, sua própria saúde começou a refletir os anos que passou carregando esse fardo. Após uma cirurgia cardíaca de emergência em 2021, ele retornou aos palcos pela última vez para a turnê de despedida do Lynyrd Skynyrd. Mesmo assim, não havia uma sensação de encerramento no sentido tradicional, apenas de continuidade. Ele faleceu em 2023, o último membro remanescente da formação original da banda. Declarações posteriores de seus entes queridos o descreveram como finalmente reunido com seus companheiros de banda. Para aqueles que compreendiam a história completa, sua morte pareceu menos um fim do que a libertação final de alguém que se apegou a uma memória por tempo demais. O que restou não foi apenas música, mas o testemunho silencioso de uma vida dedicada a carregar o fardo do legado deixado por outros. Gary Rossington carregou o peso do capítulo final do Lynyrd Skynyrd por décadas, confirmando silenciosamente os detalhes dos últimos momentos de Ronnie Van Zant por meio de suas próprias memórias vívidas, não por meio de lendas. Suas palavras ajudaram a completar uma história marcada por perdas, sinais de alerta e sobrevivência. Curta, inscreva-se e ative as notificações para obter mais informações sobre histórias musicais inéditas e verdades ocultas.